Oi meninas, tô esperando a gente entrar. Começamos já cedo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Sandra. Oi, Larissa. Vanessa, tudo bom? Tudo? As meninas estão começando a entrar agora aqui, mas tem gente já dos Estados Unidos aqui com a Olha, a gente, gente ó. aqui. Legal, muito bom. Tá começando o pessoal a chegar já. Que Tava aqui orando, porque que medo de fazer essa live que eu tava. ah, ai, Medo é um assunto difícil, né, Larissa, de a gente falar. é um assunto delicado, né? Mas importante, com Muito, certeza. É. muito, muito. Enquanto as meninas já estão entrando, a gente está começando. Eu queria só, aproveitando já, agradecer para ti. Muito obrigada. O pessoal está chamando a turma para entrar aqui, estão falando, estou chamando a turma para entrar. Queria te agradecer a tua disponibilidade, teu carinho de ter atendido a gente. O ministério que a gente tem aqui foi algo assim que começou no coração de Deus e eu não imaginava estar fazendo isso, sabe? Então, assim, nunca imaginei estar fazendo coisas assim e está crescendo aos poucos e tem mulheres de todo o Brasil que recebem os nossos devocionais pelo WhatsApp e começou fazendo dentro da minha casa, assim, e agora Deus está abrindo as portas de outras formas, então quero te agradecer por tu também estar fazendo parte disso. Obrigada, que eu sei que também Legal. não é um trabalho fácil lidar com mulher, e ainda mais com essa área delicada tua. Então eu estava orando bastante por ti hoje, passei o dia orando assim para que Deus estivesse cobrindo a gente, te cobrindo também em oração assim para que Deus realmente fale através de ti, porque as mentiras têm aprisionado muitas mulheres, sabe? Eu tenho recebido muitos contatos assim de casamentos que estão sendo destruídos pelo inimigo por causa de uma mentira que é colocada, sabe, dentro da relação. E o quanto isso é sério, assim, sabe? E eu tenho orado, fazia tempo, faz 1 ano e pouco que eu tenho orado. Senhor, eu queria falar sobre esse assunto, mas eu não me vejo com autoridade para falar, assim. Eu queria alguém que tivesse autoridade orando e pedindo para Deus, porque ou é uma linha muito tênue, né? Ou a pessoa parte para vulgaridade demais, ou parte para uma coisa que acaba sendo muito pudor demais. E eu acho que Deus fez o sexo de uma maneira tão natural para que o casal realmente ali tenha um momento seu de intimidade, de amor, de tudo, sabe? Tem gente da Itália aqui, minha amiga tá lá na Itália nos assistindo, 2 amigas na Itália. Então, assim, eu queria que tu só desse uma introdução do teu trabalho, de como que surgiu esse livro, pra gente depois começar a entrar nas perguntas. Eu quero deixar a tua vontade, tá? Para que as meninas absorvam de ti e eu também. Tá joia. Eu quero também te agradecer o convite, né? Para mim é um privilégio toda vez que me chamam para falar da palavra de Deus, né? Um privilégio e uma responsabilidade grande também. Também hoje orei bastante, já não só hoje, mas já vinha orando por esse nosso tempo, né? E hoje em especial. E foi interessante que hoje de manhã eu tenho também alguns grupos de mulheres no WhatsApp, e aí em um desses grupos chegou um devocional seu. Pela primeira vez. E aí eu vi lá, Vanessa, e o nome, né, Mulheres com Propósito. Aí, olha só, hoje minha live é com ela, né? E aí eu fiquei Que interessada. legal. Olha como Deus faz as coisas. Ele vai traçando os caminhos, né? E, Verdade. e eu estou bem feliz aqui de estar nesse tempo. Eu ia até te perguntar, você vai deixar gravado? Porque eu aqui, como está sendo originado no seu Instagram, eu não consigo baixar daqui. Então, eu não sei como. É a primeira live que eu faço no Instagram, tá? Ah, tá. Eu não sei como que faz depois. Eu acho que é no final que eu consigo deixar gravada, não é? Então você vai fazer o seguinte, mas tem que ser assim que acabar, porque senão depois acho que você perde. Logo que acabar,
no canto direito superior da sua tela, bem no Tá. canto, é quase invisível. Vai Tá. ficar uma flechinha. Mas assim que Tá. acabar, acabou, fica Tá. a flechinha lá. Aí você clica na flechinha, porque aí ele vai Tá. baixar pro seu celular. Tá. Porque se Tá. fechar a Tá. tela nessa hora, aí já não tem como. Aí eu acho que deve ter alguma forma de baixar com algum aplicativo e tal, mas é bem mais complicado, né? Tá. Tá. Deixar salva, né? Não, as meninas estão pedindo e eu queria muito deixar salvo isso aqui, porque eu acho que são perguntas que vieram assim, o dia que eu mandei nas listas de transmissão, o meu WhatsApp encheu de perguntas. E 99% das perguntas foram as mesmas. Então, por isso que eu selecionei 12, porque a gente só tem 1 hora. Então, eu selecionei 12 das que eu vi que foram mais perguntadas para a gente poder conversar aqui, para as mulheres poderem conversar aqui e entenderem um pouco, porque muitas delas foram iguais. Então, eu acho que é a dúvida de todas as mulheres, sabe? Então, é por isso que eu queria já... então, te agradecendo, né? Você é uma pessoa que tem a Bíblia como um embasamento. Estava lendo um pouco do teu livro, assim, ainda não li ele todo, mas, assim, eu vejo que foi muito bem cuidado o teu livro. Então, até queria deixar para as meninas que estiverem aqui, que a Larissa colocou um desconto lá no site dela, lá no que eu mandei nas listas de transmissão. Depois eu mando de novo o link para comprar o livro dela lá. Da editora Peregrino. Então, é uma editora muito conhecida, muito bem cuidada. Isso aí, mulheres e sexo, mentiras que aprisionam, né? Que escravizam, e verdades bíblicas que libertam. Então, que você entre lá no site da Larissa, se você clicar, tem um cupom de desconto, Mulheres com Propósito. Você clicando, o frete sai de graça para qualquer lugar do Brasil. Então, assim, aproveitem para estar comprando esse livro, porque eu acho que é muito importante a gente ter isso como base bíblica, como um guia da gente, como cristã. Eu acho que principalmente nós, mulheres, coluna da nossa casa, a gente tem que ter muito para estar ensinando para os nossos filhos também. Eu acho que isso tudo é válido para nós, para sempre, né? Então, obrigada, Larissa. Obrigada mesmo. Já começamos com as perguntas? Ainda são 5:06, né? O pessoal está entrando aí, mas acho que a gente pode já iniciar. Só algumas coisas assim mais leves, só para a gente conversar um pouco. Tem muita gente que veio falar comigo com relação ao casamento civil e o casamento religioso. A dúvida, sabe? Tipo, Vanessa, eu não tenho como aconselhar isso. Foi uma pastora que veio falar comigo. O casal veio falar comigo, eu posso já ter relação depois do casamento civil, ou eu tenho que esperar o religioso, porque para depois ter relação, se nesse período eu vou estar cometendo pecado ou não. Então vamos lá, né? Então vamos começar. 1, 2, 3 e já, né? Vamos iniciar. As meninas estão dando oi, tem gente de Maringá, tem gente do Brasil inteiro, tá, Larissa, assim, dando oi aqui. Dos Estados Unidos, vi a minha amiga Silvana. Da Itália. Da Itália eu não vi passando, mas nos Estados Unidos vi a minha amiga Silvana, quero mandar um beijo para ela. E tô vendo Maringá aí, né? Maringá, então, pessoal, as mulheres estão entrando. Joia, muito bom. Então, eu já ia iniciar falando do fundamento, né? Uhum. Eu acho que é muito importante a gente deixar já bem claro isso agora no início da nossa conversa. Qual é a minha base, né? Do que eu vou falar aqui, né? Eu sou cristã, né? Graças a Deus sou salva pelo Senhor Jesus Cristo, pela graça dele. E o que eu vou falar aqui não é minha opinião, eu não vou falar nada da minha opinião. O que eu vou falar para vocês é sobre o livro mais importante que qualquer pessoa pode ler. Esse aqui, ó. Amém. Né? A Bíblia. Eu te pedi as perguntas antes, né? Que eu gosto sempre de preparar as minhas lives baseadas nos trechos bíblicos, né? Que a gente, juntas, nós vamos olhar o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, né? A gente vai responder todas as perguntas
a partir das escrituras, porque é o que eu acredito que é a verdade, eu acredito que é a rocha, né? É onde os nossos pés devem estar firmados. E eu já planejava iniciar falando de algumas, na verdade, de três bases, né, que eu acho que vão sustentar a nossa conversa, né? Que são o que é ser cristão, o que é o casamento e o que é o sexo, né? Eu vejo que essas são três coisas importantes que elas precisam sustentar a nossa conversa agora, né? Como um tripé. Uhum. Primeira coisa, o que é ser cristão, né? Cristão é ser seguidor de Cristo. Isso nada tem a ver com religião, isso tem a ver Uhum. com o relacionamento com uma pessoa. Quem é essa Uhum. pessoa? É a pessoa, a terceira, é uma das três pessoas da Trindade, né? Ele é Deus, né? E ele é o nosso Criador. Então, é um relacionamento. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, é ter um relacionamento com Jesus Cristo, né? O Filho Uhum. de Deus que morreu por nós e ressuscitou e hoje está no céu intercedendo por nós. Então, o cristianismo é ter esse relacionamento com Cristo, né? Vou falar novamente, não é religião, não se trata de rituais, não é isso. E um assunto que é muito frequente nas escrituras é o fato de Deus, Deus criou o homem e a mulher, a gente vai falar já sobre o casamento, o que é o casamento, mas Deus criou o ser humano para viver em comunhão com ele, e ele iniciou através de Adão e Eva buscando fazer um povo que fosse só seu, um povo santo, um povo separado, que tivesse o objetivo de refletir a imagem dele. Uhum. E ele iniciou esse projeto com Adão e Eva, mas Adão e Eva falharam. E ao longo de toda a humanidade, Deus vem tentando fazer isso, reunir um povo para ele. Né? Eu não vou me aprofundar nos trechos bíblicos que falam sobre isso, porque senão a gente ia levar todo o tempo falando isso. Mas o que Deus vem tentando fazer? É guardar um povo para si mesmo. Né? Sede santos porque eu sou santo. Ele, ao longo das escrituras, esse tema é recorrente. Então, Deus quer que o seu povo seja separado, santificado. Né? Então, nós, como cristãos, nós não vamos viver como o mundo vive. Nós vamos viver diferente do que o mundo vive. Né? Então, esse é um dos pilares da nossa conversa. O segundo pilar é o casamento. Né? O que é o casamento? E aí a gente olha em Gênesis 1, 26 ao 28, na verdade, quando Deus cria o homem e a mulher e institui o casamento. Né? O casamento, ele não é uma instituição humana. Ele não é uma coisa que a sociedade convencionou e aí eu vou lá e assino um documento e aí eu tô casado. Não é isso. Isso hoje em dia faz parte. Mas, inicialmente, quem criou o casamento foi Deus. Ele que instituiu essa união. Que em Gênesis fala o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui a gente já tem coisas bem, bem importantes, né? Uhum. Primeira coisa, o que seria a imagem e semelhança? É algo que existe muita discussão sobre isso, mas que para Moisés, que escreveu isso, era mais claro de entender. Por quê? Porque naquela época que ele escreveu, eram muito comuns as guerras por conquista de território. E aí, um rei, vamos imaginar aqui, a rainha Larissa quer conquistar um território que está bem ali na frente. Então, eu pegaria os meus soldados, mandaria os meus soldados guerrear naquela terra, eles iriam lá, iriam guerrear, e eles iam conquistar aquela terra. Quando eles conquistassem a terra,
eu ia pegar uma estátua que era a minha cara, ou seja, aquela estátua era a minha imagem e semelhança, e eu ia depositar naquela terra. Colocava aquela estátua lá. E aquela estátua, ela tinha o objetivo de mostrar para aqueles habitantes quem é que mandava naquela terra. Aquela estátua, ela tinha o objetivo de ser a imagem visível do líder invisível. O líder não estava lá, né? A rainha Larissa não estava lá. Então, essa questão de imagem e semelhança, para aquele povo da época de Moisés, era muito claro. Então, quando Deus cria homem e mulher, nas suas diferenças, dois seres com sexo diferente, né? Com corpo que funciona diferente, com várias diferenças, Deus cria esses dois seres e o objetivo dessa criação desses dois seres unidos num casamento é que eles reflitam a imagem de Deus, que eles sejam os representantes visíveis do Deus invisível. Então, o casamento instituído por Deus, ele tem esse papel de que homem e mulher representem ele aqui na Terra. Né? Uhum. E a melhor comparação, a melhor metáfora que nós temos para falar da Trindade. A Trindade são três e é um Deus, né? Em três pessoas. E o casamento são dois, marido e mulher, em um só, uma só carne no casamento. Então, o objetivo do casamento, Deus une homem e mulher para que sejam representantes dele. E aí, nesse mesmo trecho que a gente leu aqui a gente vê Deus mandando eles se reproduzirem, eles serem fecundos e se reproduzirem. Deus tinha acabado de criar os corpos com cada órgão, inclusive os órgãos sexuais, as funções, né? O prazer sexual, tudo isso foi algo que Deus criou. E ele criou para esse contexto do casamento, para que essas duas pessoas refletissem a glória dele, né? Então, aí a gente tem os três pilares. O que é ser cristão, o que é o casamento e o que é o sexo. O sexo foi criado para o casamento. A função principal é a reprodução. Mas isso não quer dizer que o sexo não tenha sido criado para o prazer também. Porque nós vemos em outras partes das escrituras que fala sobre o prazer, tá? Eu não vou falar dessa parte da escritura agora porque eu estou respondendo ainda a pergunta do casamento civil e do casamento religioso, né? Então, o casamento diante de Deus é o religioso, né? O religioso. É o religioso, né? Porque é o momento que a gente se coloca diante de Deus e assume aquele compromisso daquela aliança, né? Então, o civil foi algo que os homens inventaram por algumas formalidades. Então, o casamento, de fato, vai ser o casamento quando tiver o casamento diante de Deus, né? Então, se fez só no civil e ainda não fez no religioso, ainda não está considerado como se fosse o casamento diante de Deus, né? E vice-versa ou não? Né? Não, o casamento é o religioso. Porque né? tem muitas igrejas que impõem essa questão do casamento civil dentro, por exemplo, assim, o casal não era convertido, e essa pergunta nem estava aqui, mas já puxando um leque dessa pergunta tua. O casal não era convertido e simplesmente se juntou na época, tá? Nesse jeito que a gente conhece, sem casar no civil. E eles se converteram depois, e tem muitos pastores que falam que eles estão para ficar legalizados e não ficar em pecado para fazer o casamento civil. Então isso desmistifica, porque para a Bíblia e para Deus, o casamento em si é a bênção de Deus e nada mais, é isso? Isso aí pode ser uma posição específica de algum pastor, e aí ele teria que justificar o porquê disso, né? Mas quem criou o casamento foi Deus, e essa aliança que a gente faz diante de Deus é a aliança no religioso, né? É a aliança no religioso. Né? Tá. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Com uma outra questão que até eu nem te mandei, e isso foi uma coisa minha que eu vejo muito, eu refleti isso, é a questão da limitação dos filhos hoje no casamento, né? A gente vê muito isso. Só trazendo um parênteses dentro dessa questão de como tu trouxe o sexo, o que Deus trouxe, como Deus, para quê, para qual finalidade Deus fez o sexo. Então, assim, hoje, o casal que se limita a ter filho
sem questionar a vontade de Deus, é a mesma coisa que está em pecado também, porque você não está deixando que a vontade de Deus seja ali dentro do teu casamento, no caso do filho, porque se Deus pediu para multiplicar e quanto mais povo cristão tiver, melhor, assim como os muçulmanos fazem, né? Eles realmente seguem a palavra, porque eles procriam, né? Tem um monte de filho. Então, os cristãos estão indo para uma linha totalmente ao contrário disso. O que que tu fala sobre isso, Larissa? Essa questão, ela não é tão assim, tá? Para a gente responder. É o seguinte, Deus não deu a nós a responsabilidade de povoar a terra. A terra já está povoada. Deus mandou Adão e Eva povoar e Deus depois mandou a família de Noé povoar, né? Ele abençoou e disse: sede fecundos, né? Então, assim, os filhos, eles são herança do Senhor, eles são uma bênção. Nós não devemos ser contra a maternidade, né? Vamos evitar ter filhos a todo custo. Mas isso não significa que aí existem vários outros princípios que nós precisamos levar em consideração na questão do controle de natalidade, né? Eu acho que só esse assunto já iria uma outra live, né? Não é pecado você controlar a natalidade, controlar você ter filhos, né? Isso não é pecado. Lógico que precisa ser feita uma avaliação do coração. O que está acontecendo? Qual é a razão de você controlar? Você não quer ter filho absolutamente porque você quer ter uma carreira bem-sucedida, ou você não quer ter filhos porque você tem um problema de saúde e seu médico disse que se você engravidar, ou é o bebê ou é você. Então, são situações bem diferentes. Tem que pesar. Então, que a gente não poderia responder dessa forma. Nós não temos a responsabilidade de povoar a terra. Até porque tem uma outra questão que é de cristão, né? Eu vou... Não é garantido que o meu filho vai ser cristão. Se eu tiver um filho, eu posso ter 10 filhos. Eu posso ter 9 que são descrentes, que decidem não amar o meu Deus, né? Não funciona desse jeito, né? Então, eu não quero tomar muito tempo nessa pergunta, senão a gente não vai para os próximos. Tá. Eu não te mandei, eu te mandei numa ordem, mas eu meio que fiz uma outra ordem aqui, não tem problema, né? Sem problema. Tá. Vamos para a pergunta número 2. Negar o sexo para o seu marido é pecado? Sim, senhora. Vamos lá, né? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não adianta ver o que a Larissa diz. E aí a gente vê isso em 1 Coríntios 7. Paulo vai tratar bem específico desse assunto, né? E assim, aqui não tem nem imagem para interpretação. Não. A Bíblia vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, não tem nem, né? Não tem. Não priveis um ao outro, né? O sexo não é algo para mim, ele é algo para o meu cônjuge. O marido deve isso à esposa e a esposa deve isso ao marido. Então, privar o cônjuge disso, claramente, é um pecado. Joia. Respondido e muito claro ainda por cima. Fingir o orgasmo é pecado? Aí eu te pergunto, o que seria fingir? Mentir, né, no caso. Né? E aí a gente pode também estender a pergunta, né? Quem é o pai da mentira? Exatamente. Né? Sim. Efésios 4, 25 vai dizer o seguinte, cadê o 25 aqui? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Então, assim, é uma mentira, então é pecado,
né? E isso revela, esse tipo de situação revela um problema de falta de intimidade, relacional, né? Não é nem a intimidade sexual. Mas por que eu faço isso, né? Por que eu faço isso? Por que em vez disso eu não converso, eu não explico, né? Eu tenho, lá no meu blog, que é o mesmo, o site é larissaferraro.com, lá tem a loja do livro e lá tem o blog, né? E no blog eu vou falar sobre a visão bíblica do orgasmo. E que no livro também tem, no apêndice dessa segunda edição aqui, eu vou falar sobre isso, né? Que não deveria ser a nossa preocupação, isso não deveria ser o nosso foco principal. Então é uma coisa para a pessoa avaliar o coração. Por que ela está querendo... Por que ela tem que fingir isso, né? Se não tem problema ela não chegar a esse ponto, né? Por que ela está fingindo? Perfeito. E também até porque o teu corpo não é para o teu prazer, no caso, né? Se cada um pensasse, se o seu próximo, por exemplo, eu pensar que eu tenho que satisfazer o meu marido e vice-versa, isso automaticamente fica muito mais leve, né? Não tem essa cobrança, principalmente das mulheres, não preciso fazer isso e fingir, eu posso conversar e dizer não. É o meu marido que, se eu não tô, por exemplo, às vezes a nossa cabeça tá com tanta coisa. As mulheres às vezes não conseguem se desprender e relaxar. Mas por que não conversar? Hoje eu tô cansada, hoje eu tô assim, me ajuda nisso. Ou eu acho que o diálogo é a parte principal de tudo, né, Larissa? Com certeza. Vamos lá. Uma outra pergunta ter relações enquanto estiver menstruada, isso é pecado? Isso aí eu vou deixar para lerem no blog. Tá. Tem duas perguntas que eu vou responder dessa forma, porque é para elas lerem lá no blog. Porque eu escrevi sobre isso, relação sexual na menstruação, se é pecado. Eu escrevi lá também sobre sexo oral, que já vem pergunta que eu sei. Então, já vem. Para ensinar sobre esse assunto, vai estar lá. Então, tá lá, bem fundamentadozinho, bonitinho. Então, eu vou convidar elas a olharem lá. Tem umas meninas falando, poxa vida, eu sempre finjo. Não sei porquê, mas nunca tive um orgasmo com meu marido. Ela sempre finge. Pode me ajudar com isso? Primeiro ponto é se arrepender, né? A mudança, eu estou digitando aqui o link do blog. A primeira coisa é diante de Deus pedir perdão, né? Porque eu estou mentindo. E aí, assim, precisaria conversar melhor com essa pessoa para saber o que está acontecendo. Mas o que não é raro de estar acontecendo é uma pessoa envolvida com masturbação. E aí ela sabe muito bem se tocar e ela sabe como se dar prazer e ela está destruindo a vida conjugal dela, né? Porque ela decidiu que o sexo vai ser para ela e aí ela sabe como fazer, só que ninguém nunca no mundo vai saber tocar como ela sabe se tocar, só que não é esse o objetivo, né? Tá, vamos lá. Então, a pergunta de relações enquanto estiver menstruada tá no blog da Larissa, que ela digitou ali. E sexo oral também, que já era quase, já era próximo. Também tá lá no blog da Larissa. Vamos lá. Qual a frequência ideal? Por exemplo, assim, tem muitos casais que tem muitas mulheres que têm vindo conversar comigo. E que tem falado assim, meu marido quer todo dia, eu não quero. Uma vez por semana só eu tenho limitado. Ou, eu tô há 20 dias sem ter relação com meu marido. Então, assim, pegando o gancho dessa pergunta, eu queria que você emendasse, por exemplo, o que pode causar, espiritualmente falando, que brechas que a gente abre quando a gente deixa o sexo espaçado, sabe? O que isso pode gerar no casamento? Você já chegou na parte do livro que eu falo sobre o bolo de chocolate? Não! Então,
essa história vai ficar para depois você vai contar para as suas seguidoras, tá? Tá. Principalmente para essas que estão deixando passar 20 dias, 30 dias, um mês, 2 meses sem ter relação com o marido, tá? A história do chocolate, do bolo de chocolate é inesquecível, ela fica gravada no nosso coração, tá? Mas a questão é a seguinte, não existe frequência ideal. Não existe isso. Uhum, A uhum. frequência ideal é a suficiente para deixar o marido e a esposa satisfeitos. Ah, mas meu marido quer todo dia. Tá, se ele quer todo dia, você vai fazer todo dia. Não, de repente você vai fazer todo dia por 5 dias e aí no sexto ele está satisfeito ou ele está até cansado e ele vai dormir. Né? Ou então não, ou então no sexto você que vai estar super animada, pegou gosto e aí você que vai querer todo dia, né? A questão não é algo para mim, é algo para o meu cônjuge. Então, olha as minhas amigas aqui falando, sai da live, Silvana. E a Silvana é uma irmã nossa que é solteira. Não, a Silvana tem que continuar na live, porque ela vai um dia achar o texano dela e ela só Amém. tá falando. E aí tem umas irmãs aí dos Estados Unidos, vê se elas não têm um texano aí pra Tem uma aqui, ó, a Sandra lá dos Estados Unidos, ela falou, marido bem satisfeito é tudo de bom. Então, esses dias eu tava, meu marido é presbítero, né? E aí ele tava, não foi nem um dos homens, não, foi porque agora tá todo mundo em casa, né? Então a gente fica escutando o estudo dos homens, do computador dele, o estudo dos jovens, né? Mas aí um irmão nosso falando que o marido feliz, ele se torna um escravo voluntário. O assunto não era sexo, né? Mas tá englobado nisso. E essa é uma verdade, né? Porque o marido bem satisfeito, gente, você faz uma revolução na sua casa, né? É verdade. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar e a tola com as próprias mãos ela destrói. A mulher sábia é a que cuida bem do marido. Cuide bem do seu marido, que você vai ter o marido dos seus sonhos. E aí isso engloba o relacionamento sexual. Porque isso tem algo que os homens, em geral, gostam muito. E aí a história do bolo de chocolate que está no livro é sexo. Eles gostam, né? Então, nós precisamos satisfazer. Esse é o nosso papel. A gente tem que ficar feliz que o marido está procurando a gente, não procurando fora do casamento. Exatamente. Então, a frequência ideal é, se o meu marido quer, eu faço, né? E aí vocês vão entrar num acordo. Lógico que vão ter períodos, vão ter épocas mais difíceis, passando por algum problema, enfim, existem a vida da gente não é sempre um mar de rosas, né? Momentos que vão ser mais complicados e aí vocês precisam entrar numa sintonia, entrar num acordo do que vai ser a frequência para vocês, né? O casal tem que discutir isso daí, combinar isso daí. Uma vez eu ouvi de um dos livros que eu li que ela fala que o marido, ele bem satisfeito nessa área sexual, ele trabalha melhor, ele ganha dinheiro, ele produz melhor. Então, assim, tudo na vida dele fica mais leve se ele tá bem resolvido nessa área com a sua esposa, né? Com certeza, com certeza. Se é uma coisa que os homens, eles precisam mais do que, em geral, eles precisam mais do que a gente. Né? A Cláudia colocou aqui, ó, eu estou na menopausa e tá difícil sempre estar à disposição dele. E aí é uma questão hormonal também, né? Porque realmente a menopausa a gente, né? O ponto fundamental aí é o seguinte, será que a gente só cozinha quando a gente está com fome? Tem dia que eu não tô com fome. Aliás, é difícil eu não estar com fome. Eu geralmente não ficar fome. Mas assim, acontece, né? Eu não tô com fome, mas tá na hora do almoço. Então porque eu não tô com fome, eu não vou fazer almoço para minha família. Né? E aí isso é um pensamento egoísta e errado que não agrada a Deus. Se o meu marido tem desejo, eu vou estar à disposição dele. Eu não preciso ficar preocupada que o sexo tem que ser, meu Deus, tem que ser aquela coisa cinematográfica toda vez que acontecer e eu tenho que ter o orgasmo.
não é isso, é estar disponível para o seu marido. No livro eu trato também dessas questões de que ao longo de um casamento, o relacionamento sexual não vai ser igual, né? Eu tô com 19 anos de casado e não é com 19 anos de casado, não é igual quando você tinha 2 anos de casado. Então vão ter oscilações ao longo do tempo, mas isso não é nada de bicho de 7 cabeças. Isso é natural acontecer. Né? A questão é eu ter que estar disponível para o meu marido quando ele quer. Esse exemplo da comida foi muito legal. Foi bem claro para nós. Vamos lá. Aí agora vem a questão que eu acho que você já citou, mas como é uma pergunta que veio, então vamos colocar ela. Masturbação. Mesmo que na frente do marido. E deixa eu só abrir um parênteses nessa questão, porque assim, ó, tem muitas mulheres que não são casadas com homem cristão. Tá? E essa foi uma pergunta que veio justamente nesse contexto. Então, assim, o marido pede isso para que ela faça. Ela está cometendo um pecado? E queria que você, nesse contexto, abrisse isso. Como que funciona isso? Porque a gente sabe que a masturbação, por si só, sozinha, isso a gente já sabe que é pecado, né? Que é algo egoísta e tal. Mas nesse contexto... É importante a gente explicar, né? Qual é o problema da masturbação, né? O primeiro problema é como a prática do sexo da pessoa com ela mesma. Né? O sexo não foi criado para isso. O sexo foi criado para o casamento, para o cônjuge, para eu dar prazer para o meu cônjuge. E Deus nos deu o privilégio de sentir prazer também. Mas o principal é eu dar alguma coisa. O amor bíblico é isso, né? Eu me doar para o outro. Então, o objetivo é esse. Se eu tenho a masturbação como uma prática solitária para me satisfazer sexualmente, eu estou pecando por ser egoísta e por imoralidade sexual. Por quê? Porque o sexo não foi feito para isso. Foi feito para eu dar prazer, né? Então, ele como uma prática individual, a pessoa sozinha e tal, isso é pecado. Mas existe uma diferença da interação sexual entre o marido e a mulher com a forma que isso vai acontecer, nos seus detalhes. Isso não é pecado, tá? O casado, marido e mulher, eles têm uma liberdade de aproveitar, de usufruir do corpo um do outro. Da onde que eu tiro isso? Eu tiro isso do livro de Cantares, que é onde eu vou explicar no blog também sobre o sexo oral. O livro de Cantares é um livro que celebra o amor erótico. Fala de um marido e de uma esposa, né, se relacionando sexualmente. E é um livro que tem muitas metáforas, né? Fala-se muito de comparação com a árvore, o fruto, o seu fruto é doce ao meu paladar, tal. Mas o que a gente vê ali? A gente vê ali o esposo e a esposa usufruindo do corpo um do outro com liberdade. E isso não é pecado. Então, assim, o local onde vai ter o relacionamento sexual, o horário, a maneira, as posições, isso em si não tem pecado nisso. Isso é a liberdade que o cristão pode usufruir do sexo dentro do casamento. Tá? Não precisa ser de noite, não precisa ser na cama, pode ser na cozinha, lógico, né? Se você não tem outras pessoas morando na casa. Né? Então, existe essa liberdade. O tocar os próprios órgãos sexuais, que seria a questão da masturbação, em conjunto com o seu cônjuge, não haveria pecado nisso. Mas tem um porém. Deus criou homem e mulher com capacidade igual de satisfazer um ao outro. Se o casal começa a utilizar esse artifício da masturbação, os dois juntos, corre o risco deles acostumarem os seus corpos a somente sentir prazer e se estimular com aquele tipo de toque. Então, corre o risco de entrar por essa vereda e aí não ter mais prazer no ato em si do marido com a esposa, entendeu? Então, isso é um risco. Não estou dizendo que isso é um pecado, mas é um risco.
E aí uma coisa chama a outra também, né? Se não, se vai para uma vereda, né? Tá. E essa foi uma outra pergunta que veio, que quando veio eu me assustei um pouco. Falei, ai, como que eu vou fazer essa pergunta? Frases, usar adjetivos na hora do sexo, e aqueles exemplos assim que a gente vê, né, nos filmes pornográficos, assim, sua cachorra, vadia, não sei o que. Ela me perguntou com muito pudor, ai, Vanessa, me desculpa, mas eu preciso saber disso. Eu falei, isso é pecado? Esse tipo de palavreado, esse tipo de... Você entendeu, né? Entendi. E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Tem alguns pontos para colocar aí. Primeira coisa, uma coisa sobre a comunicação, né? Que a Bíblia fala pra gente. Efésios 4:29 fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, no sentido de falar esse tipo de comunicação, claramente não agrada a Deus, né? Porque toda a nossa comunicação, ela deve ser uma comunicação que edifica e que transmita graça. Esse tipo de comunicação vai transmitir graça? Ah, Larissa, mas é bom, é legal, me dá, eu fico com vontade e tal. Minha irmã, a questão é, você vive para quê? Você vive para o seu prazer sexual? Quem está no trono do seu coração? Né? É o sexo, é o prazer ou é Deus? Né? Então, a questão é essa. Você vive para quê? Não interessa se dá o maior prazer do mundo. Se o meu Deus diz que não se agrada, eu não quero fazer. Não interessa o quanto de prazer que dá. Né? Então, e aí, nessa, eu já queria emendar no assunto do sexo anal, que é diferente do sexo oral. O sexo oral está lá escrito no blog, o sexo anal eu falo no livro, e eu quero pegar esse link das palavras, né? Por quê? Porque o objetivo do sexo, ele é expressão de amor dos cônjuges. Tá? Ele não é performance, ele não é competição, nada. Ele é a expressão de amor entre os cônjuges. E a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer, nós como crentes, quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Aí, será que essa comunicação traz glória a Deus? Né? Chamar a mulher de vadia, chamar, não sei, a mulher chamar o homem de não sei o quê, isso traz glória a Deus? Né? Isso reflete a glória de Deus? O casal está refletindo a imagem de Deus? Né? Certamente não. Então, certamente não. Dentro do relacionamento sexual, a gente precisa seguir alguns princípios. A Bíblia, ela não é um livro de pode e não pode. Né? Deus não escreveu uma lista, você pode isso, você pode aquilo. Ele não fez isso porque o objetivo dele não era criar robôs, né? Ele se revela através das escrituras, ele conta uma história onde ele se revela e ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com ele. Então, nas escrituras nós não temos especificamente, pode o sexo oral, pode o sexo daquela forma? Não temos isso, mas nós temos uma série de princípios que nos né? Então, Deus criou para o casamento, Deus criou para a glória dele, que o homem e a mulher refletissem a glória dele. Então, não pode ser nada, alguns princípios aqui, nada que tire a glória de Deus. Né? Então, daí já responde, desculpa te interromper, já responde a pergunta de uma das meninas aqui, querer agressividade na relação sexual é pecado também? Então, obviamente, já responde essa pergunta também dela, né? Porque não traz glória a Deus. Segundo princípio, estou olhando aqui no livro. Devemos respeitar os princípios de viver em amor, imitando a Cristo, não nos envolver em moralidade, com conversas imorais, de sermos bondosos uns para com os outros. Aí tem um trecho aqui de Efésios ainda também,
que diz o seguinte: Uhum. portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem menção sequer de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Vivam como os filhos da luz, né? E não participem das obras infrutíferas das trevas, né? Então, não vale. O marido deve respeitar o princípio de amar a esposa como Cristo amou a igreja. A comparação que a Uhum. Bíblia faz é que Cristo e a igreja é como se fosse um casal. Então, o marido tem esse papel. Será que quando o marido humilha a esposa, ele está cumprindo esse papel? Claro que não. Uhum. A esposa deve respeitar o princípio de respeitar o marido. Efésios 5:33. A esposa respeite o marido. Então não vale violência. O princípio de que sexo é expressão de amor. O amor é bondoso. O amor não pensa nos seus próprios interesses, né? Então esses são alguns dos princípios que a gente precisa levar em consideração. E aí dentro dessa história tem a questão do sexo anal, né? Que Uhum. Deus Que já não, era a próxima pergunta. Deus não criou o ânus com essa função, né? O ânus ele não é lubrificado, ele não é flexível, né? Ele é altamente vascularizado e altamente contaminado. Então você tem muito risco para a saúde esse tipo de prática, né? Então se pode causar mal à saúde, tanto da esposa quanto do marido, isso claramente não traz glória a Deus. Não é Deus. Uhum. Claramente não traz glória a Deus. Né? E o mundo não vai dizer isso, até os médicos não vão dizer isso. Uhum. Uhum. Para as escrituras e entendendo que isso aí causa. No livro eu coloco um pouco de explicação médica do que pode causar, né? Então... Fisiologicamente não foi feito para isso, né? Não foi. A Silvia tá falando, grava essa live, não me esqueça. Prometo, prometo que é tudo que eu quero. Vamos orar. Que dê certo. Tá, vamos lá. Fantasias na hora do sexo. Exemplo, aquelas roupas, aqueles fetiches todos que a gente vê, né? E aí, já emendando, a outra pergunta é usar esses utensílios de sex shop, sabe? Aquelas olhinhos, bolinhas e, e essas coisas todas que a gente que muita gente conhece. Já dá para emendar uma pergunta na outra. Certo. Para essa daí, que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Né? A gente corre alguns riscos quando a gente vai por essa vereda, por exemplo, da fantasia, né? De Mulher Maravilha pode, mas de enfermeira não, né? Por que seria isso, né? Tô brincando, mas que a gente tem que levar em consideração, né? Não tenho como dizer, é pecado usar fantasia. Mas eu preciso tomar cuidado com o que eu estou estimulando na cabeça do meu marido, ou ele na minha, né? Também. O que eu estou estimulando? Vamos imaginar a seguinte coisa. O meu marido quer que eu me vista de colegial. Tá, eu faço isso. Aí a gente vai para a igreja e tem as jovenzinhas da igreja. O que eu estou alimentando no coração do meu marido? Sim. Né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu dei um exemplo de colegial, pode ser enfermeira, pode ser o que for. Não, de enfermeira, de tudo, sim. Uhum. As coitadas enfermeiras, né? Agora eu não estou tentando trabalhar, né? Então, assim,
que eu vou estar colocando na cabeça do meu marido, né? Então, é pecado? Não posso dizer que é, mas tome cuidado com o que você está fazendo, né? Tome cuidado. Agora, uma lingerie que o marido gosta e tal, use do jeito que ele gostar, não tem problema, né? A questão é cuidado com o que eu estou colocando na cabeça dele. Aí, sobre acessórios, etc e tal, né? Vou dizer que é pecado? Não posso dizer, mas alguns cuidados. O mesmo cuidado da masturbação. Eu tenho que cuidar para que eu não me acostume com aquelas coisas a ponto de querer depois substituir aquilo ali pelo meu marido. Porque o objetivo principal do relacionamento sexual, no casamento, é aprofundar a intimidade do casal. E se a gente começa a trazer muita coisa para dentro da cama, né, do leito conjugal, a Bíblia, Hebreus 13:4, vai dizer que digno de honra é o leito matrimonial, né, mas que Deus vai julgar os impuros. E essa palavra, nesse trecho, se refere ao coito sexual, é o ato em si, digno de toda honra. Eu tenho que tomar cuidado para eu não estar enchendo de coisa na minha cama a ponto de eu querer excluir meu marido. Eu não preciso mais do marido, porque eu fui ali no sex shop, comprei ali um substituto, comprei a fantasia, comprei o filme, acabou, por que eu quero marido? Né? Então eu tenho que tomar cuidado, porque essas são coisas, são estratégias, são cascas de banana que Satanás coloca aí. Exatamente. Escorregar aí e desandar. É muito fácil desandar isso aí. É verdade. É verdade. E a Sandra colocou marido mesmo, gosta sem nada. Mas a simplicidade é porque às vezes a gente fica, principalmente as mulheres hoje, sabe? Eu acho que com esse padrão do mundo que vem entrando dentro das igrejas, esse padrão mundano de que a mulher tem que ter o corpo, as medidas perfeitas, não tem uma celulite, ela sempre está disposta e tudo mais, eu acho que a mulher ela acaba meio que ficando com medo, porque ela é uma mulher de verdade, eu tenho celulite, eu estou acima do peso, as minhas curvas não são como eu tinha com 18 anos, tudo muda, a gravidade está aqui entre nós, e aí as mulheres acabam recorrendo a esses padrões do mundo para tentar apimentar uma relação, mas eu acho que é bem como você falou, a intimidade, a conversa, porque o sexo, o início dele não é na cama, na verdade, é todo um histórico, começa durante o dia, é o relacionamento, é o diálogo, é você passar na frente do seu marido, e isso é legal de falar, porque assim, você passar na frente do seu marido do nada, dá um beijo, dá um abraço, sabe? Aquele toque que é algo que demonstra carinho. E as mulheres, às vezes, esquecem de fazer isso e o sexo fica vinculado somente na cama. E aí, por isso que não tem o prazer, né, que não chega a um orgasmo, ou que finge um orgasmo, ou que tem que recorrer aos recursos externos para ter um sexo mais, né, mais melhor, ou mais cheio de performance, e que é o padrão do mundo dentro do que a gente tem falado, né? É isso aí, é isso aí. Não tem necessidade de ser cheio de coisa, né? O seu marido, ele tem desejo por você. Você não precisa fazer tanta coisa, né? O perigo grande é a questão da pornografia. Você colocar pornografia na sua casa, você vai estar contribuindo para o seu relacionamento sexual acabar. Porque teu marido E é uma outra pergunta que veio, assistir filme pornô antes de fazer o sexo, isso é pecado? Que é o que a gente já abre o pretexto disso aí que você falou agora, né? Responde já essa pergunta também. Primeiro ponto que é pecado, né? Deus, depois que Adão e Eva pecaram, Deus cobriu eles, vestiu eles, né? Eles deram a solução da folhinha ali e Deus mostrou que era muito mais do que aquilo, né? E assim que Deus cobre o homem e a mulher, ele fala, pronto, agora o homem e a mulher, eles conheceram o mal, né? Então, não tem mais pureza entre os dois. Antes da queda, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Depois, acabou isso. Então, não tem olhar puro, Deus cobre. Então, a nudez era algo para ser revelada para o cônjuge só, ponto final. Então, assim,
E esse já é um princípio para Sim. cortar as pernas de qualquer argumento em favor da pornografia. São pessoas ali que estão sendo humilhadas pelo diabo, né? Elas estão sendo humilhadas em público para uma indústria, né, absurda. Então, é totalmente contrário à vontade de Deus para o relacionamento do casal, isso daí. E traz muitos malefícios. E um deles é o fato de do marido, os homens são mais visuais do que as mulheres. E o marido começar a se estimular muito com essa figura daquela atriz pornô, ele vai se acostumar com aquele tipo de corpo e ele vai parar de ter desejo por você. Exatamente. Se você está envolvida com pornografia, você está destruindo seu casamento, porque você tá sendo pedra de tropeço para o seu marido, você está trazendo adultério para o seu casamento. O marido vai começar a ficar estimulado somente com aquele tipo de performance, e aí você destrói o que você poderia usufruir na sua vida. Nossa, que sério isso, bem sério mesmo. E aí, a última pergunta aqui, que eu acho que já entra nas outras que eu coloquei, que você já falou, que é a questão de barganhar o sexo, né? Então, se a gente entender que o nosso corpo não é do marido, não é nosso, é do nosso marido, barganhar o sexo já está explicado que, né? Com certeza, é pecado, né? Com certeza. Não tem nem o que falar. Bom, as minhas perguntas aqui encerraram. Eu acho que deu para responder a maioria das meninas que perguntaram aqui essa questão. Ficou faltando só a gente olhar no teu blog depois o sexo oral. E o da menstruação. Da menstruação, do sexo oral. E tem um outro que pode ajudar também, algumas irmãs. Também, foi bem na risca do tempo. Já vai acabar. Viu? Eu também escrevi sobre o relacionamento sexual com o marido que não obedece a palavra, né? Isso é muito legal, muito legal. Muita gente, muita mulher tem vindo me perguntar e tem sido muitos problemas, tem causado com relação ao marido que não é cristão, e aí esse tem sido o maior medo delas, assim, se eu não quero desagradar a Deus, mas e aí o meu marido não é cristão, e como que a gente pode colocar essas questões, né? Uhum. Então eu escrevi sobre isso também. Aí vamos Joia. ver se tem alguma pergunta aí nesses últimos minutinhos aí, enquanto Então, tem umas meninas que estão mandando onde eu faço a pergunta, só consegui entrar agora. Ai, amiga, daí agora só conseguiu entrar, não tem mais como. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente aproveitar os últimos 4 minutos que a gente tem. Pode fazer, né? Lembrar que tem no site, tá com promoção, né, do frete grátis. Se a pessoa coloca o cupom Mulheres com Propósito, vai ser só hoje e amanhã. Tá. Mulheres com Propósito. Lá no site da Larissa, você vai ter o frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Se inscrevam também no canal da Larissa, que lá ela também posta bastante coisas. Se inscrevam lá, acompanhem também, que ela está sempre falando, tem as lives agora. Se inscrevam no nosso canal aqui, que a gente também está sempre tentando falar, trazer a verdade de uma forma que eu acho que o diabo usa as meias verdades, as más informações, a mentira, para destruir nós mulheres, né? A Sandra está perguntando, já tem frete para os Estados Unidos? Na verdade tem, eu já mandei para a Alemanha, já mandei para os Estados Unidos, já mandei para alguns lugares fora do país. Eu só preciso ver quanto é que está. Eu não sei de cabeça, mas se a pessoa quis... mas também tem... E tem o e-book, né? Eu ia falar isso agora, tem e-book. Eu não sou adepta ao e-book. A gente está com contagem regressiva agora, 25, 24, mas tem o e-book também. Então, Larissa, muito obrigada. Obrigada a todas vocês, meninas, que Deus abençoe. Espero que tenha servido como luz para a nossa vida. Que Deus te abençoe, Larissa, nesse teu ministério. Estão falando aí que tem que colocar no Amazon. Tá no Amazon. Salva tá lá. Você não esquece. Ai, meu Deus!